ministros da Santa Eucaristia, estimadas coroinhas, animadores do canto e da liturgia, queridos convidados, amigos e conhecidos, querida família e querida irmã Tânia Lacerda, amanhecemos o dia hoje com a missão de rezar por você. Só que grande é a confusão se a gente rezar por você ou com você. E como preparar então a Santa Eucaristia para poder render graças pelo nome de sua vida sem que você soubesse? Então deixamos a preocupação de lado e resolvemos rezar por você e com você. Então nos reunimos nesta Eucaristia com a finalidade de lhe ajudar a dizer obrigado a Deus pelo dom da vida. Só que chegando aqui para a celebração e ação de graças pelo dom de sua vida, nós também estamos confusos, sem saber se falamos de Jesus para você ou de você para Jesus. Mas Santana, Deus Santana da Paróquia de São João, ela colocou tudo o que nós gostaríamos de dizer. Santana, que eu digo, é Dona Verônica, mandou então uma mensagem para você dizendo um pouco das suas tantas qualidades, mas ela encontrou três que nos ajudam a definir a sua pessoa. E uma das qualidades, das virtudes que ela externou na mensagem foi disponibilidade. Na verdade, eu acho até que a gente tem sua mãe como concorrente, se ela é São João Batista ou se ela é família, porque em todos os momentos que procuramos sua mãe aqui na igreja, nós encontramos, e para tudo que nós podemos contar, ela sempre sim. Aí parece que na família é também a mesma coisa. Então não sei como definir, porque a palavra é mesmo disponibilidade para a igreja e para vocês também na família, de tal forma que nós não podemos ter ciúme dos outros com relação à sua mãe, porque ela é disponível para a igreja e é disponível para a família. Uma outra virtude também é a organização. Você é uma pessoa quase que extremamente organizada. Não se preocupe com o tempo de atraso de hoje, porque o trânsito diz muito também e nós devemos considerar. Mas no que diz respeito à pontualidade e aos compromissos assumidos, todos nós sabemos de como você tem presente na sua vida esse desejo de viver assim. Um outro ponto importante na sua vida é a caridade. A caridade que, por sinal, é a maior virtude que o homem deve ter. Porque São Paulo, quando escreve, diz então: se a gente fala até a língua dos anjos e não tem a caridade, não tem o amor, nada adianta. De nada adianta. E na verdade é assim. Não adianta ser igreja, não adianta fazer pela igreja, muito menos pela família, se não é feito com amor. Porque no amor está o significado de todas as coisas. E o que torna a pessoa semelhante a Jesus Cristo é justamente a sua virtude cheia de amor. Assim nós compreendemos a sua pessoa com tantas qualidades que, se fôssemos elencar aqui, o tempo queria ser mais ou menos de 2 horas. Mais ou menos de 2 horas. Mas no dia que nos reunimos para celebrar o seu aniversário, Deus nos presenteou
uma leitura bíblica de um significado profundo para nós. Existia uma mulher chamada Sara. Ela era esposa de Abraão. E Sara não tinha filhos. O tempo foi passando, a preocupação aumentando, e Sara permitiu, segundo os desígnios do alto, que o seu esposo deitasse como uma escrava para poder garantir a descendência de Abraão. Aqui vem o grande questionamento da vida. No momento em que Abraão se deita com a escrava Agar, Agar fica grávida, Sara também concebe o filho de Abraão. O filho da escrava, o filho de Agar, recebeu o nome de Ismael. E o filho de Sara recebeu o nome de Isaac. O grande questionamento era: a lei definia que a descendência era garantida para o filho primogênito. Sendo o filho primogênito, seria o filho de Agar e não o filho de Sara. Sara justificava o que estava acontecendo de que a herança toda fosse de seu filho, pois dizia: o filho primogênito não é legítimo e o legítimo não é primogênito. De quem então é o direito? De quem é a herança? Por via das dúvidas, Sara resolveu expulsar Agar de sua casa para garantir a paz e a tranquilidade, consequentemente a herança de seu filho Isaac. Agar sai com Ismael, desce um pouquinho da Palestina e se instala ali perto da faixa de Gaza. Isaac cresce junto da família e Ismael também junto de sua mãe, a escrava Agar. Quando os dois estão grandes, eles voltam a se encontrar, agora em um conflito, para dizer, de fato, definir de quem seria a herança. Essa briga que até hoje acontece em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza, começou simplesmente na disputa de direito de Isaac e Ismael. A família que nós assumimos ou que nós construímos tem um sentido todo especial para Deus, pois o conflito gerado na terra não proporciona a paz esperada por Deus. O que queremos com essa leitura é dizer que, diferente ou por outros meios, você também ficou numa família e que a sua grande preocupação foi fazer com que a paz estabelecida no lar pudesse também estar operando a sua família. E a partir daí, no momento em que você assumiu o seu batismo e os compromissos na comunidade cristã, você proporcionou uma paz na sua vida, na sua família e na vida de muitas pessoas. Pois, na verdade, quem constrói ou edifica a sua família sobre a rocha tem em Deus uma boa recompensa. Celebrando, pois, a sua ação de graças, o dom da sua vida, nós queremos pedir ao próprio Deus, que é o Deus da paz, que, diferente do que aconteceu na família de Abraão, possa acontecer na sua família a paz esperada. Que esta paz que tranquiliza a alma do homem possa estar sempre presente no seu coração e no coração de toda a
da sua família. Que você tenha na vida também a capacidade de ser o que você pretende ser, autêntica e membro vivo do corpo místico do Senhor. Neste dia do seu aniversário, nós queremos dizer a Deus: obrigado pela sua vida e por tudo aquilo que você faz neste sol em que pisamos, neste ambiente em que estamos. Que a Igreja de Jesus possa ser verdadeiramente grata pelo dom de sua vida e pela família que você construiu. Os nossos parabéns. Desejo verdadeira felicidade e que a paz esperada perdure na sua vida. Parabéns e que Deus ilumine todos os seus passos, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Amém.